Mateus capítulo 28. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. A você que está aí na sua casa partilhando conosco, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus e conferir conosco. De outra forma, você pode acompanhar a projeção que está aí. Então, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Diz-nos assim: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, faça-nos cada vez mais entender a sua palavra. Amém. Queridos, nós queremos falar nesta noite, eu vou deixar o tema por sua conta. Nós queremos falar sobre a necessidade que nós temos de discipular. Nós, como coletividades, cada crente individualmente tendo esta necessidade de discipular. Aí você diria, mas o que é discipular? Bom, nós vamos abordar o que é esse discipular em 3 pontos. Primeiro, fazer discípulo é o trabalho mais importante da igreja. É comum, eu até ouvi um concílio agora de uma igreja, de uma congregação que estava sendo conciliada para a organização da igreja. Alguém perguntou, qual é o trabalho mais importante da igreja? Bom, é um caso à discussão. Mas na minha visão, e baseado nesse texto, o trabalho mais importante da igreja é discipular. Discipular. Você pode dizer, não, mas o trabalho mais importante da igreja é adorar Deus. Não. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu esta incumbência, Ele deu esta responsabilidade à igreja. E discipular, o que é discipular? É muito comum se ouvirmos dizer, não, eu evangelizei alguém, eu falei de Jesus para alguém. Aquilo que nós chamamos de evangelizar, aquilo que nós chamamos de eu falei de Jesus a alguém, na realidade ele é um ponto dentro desse bojo que nós chamamos de discipulado. O discipulado ele começa exatamente quando eu vou ter um contato com alguém que ainda não serve ao Senhor, e eu começo falando para ele do evangelho simples, do evangelho básico, levando aquela pessoa a crer no evangelho e receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na sequência, o discipulado continua. Eu vou levar agora esta pessoa a integrar-se à igreja. Essa pessoa ela vai partilhar com a igreja. Ela vai então ter comunhão com a igreja. Na sequência, eu vou, como diz o próprio texto, ensinar esta pessoa, capacitar esta pessoa, dentro daquilo que é a palavra de Deus, dentro daquilo também que é o seu trabalho, a sua operacionalidade no reino. De modo que a conclusão final é que esta pessoa possa também estar preparada para fazer o mesmo trabalho que eu fiz com ela fazer com uma outra pessoa. E assim a sequência do discipulado continua até alcançarmos todas as pessoas da face da terra. Discipular não é um dom, porque algum poderia dizer, eu não tenho o dom do discipulado. Eu diria que discipulado ele é uma obrigação e uma responsabilidade de cada crente. Entendeu? É uma necessidade também de cada crente. Por que essa necessidade? Quando nós estamos discipulando alguém, a ideia que se pensa é que nós vamos ensinar aquela pessoa.
Mas não é assim. Ao mesmo tempo que nós ensinamos, nós também aprendemos. Em cada discipulado que nós fazemos, nós crescemos um pouco mais na fé, nós crescemos um pouco mais no relacionamento. Por isso, ser uma necessidade de cada crente. O crente que não discipula, ele perde este crescimento, ele perde esse envolvimento também na comunhão. Aí você diria, se o discipulado é o trabalho mais importante da igreja, e eu não faço, porque eu não sei discipular. Queridos, o conceito mais simples de discipulado é esse, que você nunca mais vai esquecer. O que é discipulado? Discipulado é transmissão de vida. Discipulado é transmissão de vida. Discipulado não é um aglomerado de estudos de uma revistinha. Aquilo ali apenas faz parte. Discipular é eu pegar alguém e repassar para ele tudo aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Isso é discipulado. Então repasse para esta pessoa aquilo que você é. E triste é para a igreja do Senhor nos dias atuais, porque uma pesquisa feita disse que somente 1% de cada crente de uma igreja local, ele de fato faz discipulado. Só apenas 1% da igreja local faz discipulado. Ou seja, 99% não faz discipulado. E se não fizermos, não há, porque esta é a forma que o Senhor escolheu para que a igreja possa então avançar. É o nosso segundo ponto. Jesus ordenou o discipulado como a única estratégia e como a melhor estratégia para alcançarmos o mundo. É a melhor estratégia. Eu lembro que no ano de 1992, nós fomos comissionados por esta igreja para o trabalho ali, abrir o trabalho na Manaim. Naquela época eu trabalhava das 8 às 14 horas. E eu fazia seminário, eu era seminarista naquela época. E toda tarde, eu chegava por volta das 14h30, e em torno aí das 15 às 16 horas, eu ia ali para o bairro ali, o bairro São Marcos e adjacência. Eu com a irmã Vânia. E o nosso material de uso era um Novo Testamento pequenininho e uma revistinha, aquela no livro de João, os 4 estudos indutivos no livro de João. E o nosso trabalho era simplesmente esse: encontrar pessoas e fazer o discipulado, passar aquela revistinha e ficar. E o trabalho foi crescendo, com essa metodologia simples, que a pessoa olhando diz, não, mas isso aí não vai funcionar. Era só isso que nós fazíamos. Discipulávamos. E as pessoas foram se decidindo. E o trabalho foi crescendo. E hoje é uma igreja estabelecida no bairro. Começou assim. Então, queridos, o problema é que muitas vezes nós queremos encontrar outras estratégias miraculosas, com grande desperdício de energias, dinheiros e muito mais, quando na realidade a estratégia que Jesus deixou é muito simples: discipular. Arranje alguém, encontre alguém que ainda não tem Jesus como Salvador e comece a falar para ele do Evangelho, cole nele. Essa é a estratégia. Não precisa tanta coisa, simplesmente o Novo Testamento, qualquer revistinha de ensino básico serve. Repasse a sua fé para aquela pessoa e ela vai receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, fazer discípulo é isso. Jesus ordenou como essa única estratégia para alcançarmos o mundo. O texto ele diz: ide, fazer discípulo em todas as nações. A partir de hoje, comprometa-se assim: eu
quero pelo menos fazer discipulado com 2 pessoas no ano de 2022. Não faça com 3 não, procure apenas 2 pessoas. Se cada um de nós aqui fizermos o discipulado com 2 pessoas, vizinhos, um colega de trabalho, ou até mesmo um parente, provavelmente, se nós trabalharmos, colocarmos aos pés do Senhor, pelo menos um desses 2, nós vamos ganhar no ano de 2022. E o que iria acontecer? Simplesmente a igreja dobraria de número. Não gastaríamos dinheiro, o esforço seria mínimo e a igreja cresceria. A questão é que nós achamos que é tão simples, achamos que não funciona. Ou pensamos, eu não tenho condições de discipular. Se você é um crente em Jesus, você tem condição de discipular. Você não precisa fazer um curso teológico, você não precisa fazer nada, simplesmente repasse sua fé a essa pessoa. É só isso, e nada mais. É só isso. Outra questão, fazer discípulo, é exatamente, irmãos, completarmos a obra do Senhor. Aí você diria, mas a obra de Jesus não foi completada? Ora, Jesus veio, convocou um pequeno grupo, os estabeleceu como igreja, e deu a eles esta progressão de pregar o Evangelho, de continuar a tarefa que ele iniciou. Foi para isso que Jesus formou a igreja. Então, se a igreja trabalha, se ela discipula, ela está completando esta obra que Cristo iniciou, também na vida de cada um de nós. Por isso, o próprio Jesus diz que quando esse Evangelho for pregado a todas as nações, viria o fim. Então, irmãos, temos esta responsabilidade, temos esta necessidade de fazermos discípulo. Cristo, ele não chamou em nenhum lugar, nenhum seguidor, para dizer, olha, venha encher um templo comigo. Não, ele foi passando e arrastando os seus discípulos, dizendo, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Fomos convocados, não para estarmos a cada domingo aqui, deleitando-nos com esses músicos, com esses cantores, nesta confraternização horizontal. Não foi para isso meramente. Nós fomos convocados para fazer Cristo conhecido à vida daqueles que não o conhecem, irmãos. Ser cristão é isso. Ser cristão é seguir as mesmas pisaduras de Cristo Jesus. Ser cristão não é vir a cada domingo sentar num banco desse. Não. Isso nos falta muito. Nos falta muito. Alguém dizer que é discípulo de Cristo, não consuma esta ideia perante a Deus, porque o discípulo de Cristo, ele aprende do Senhor e repassa o que aprendeu a outro. Talvez eu esteja em falta nessa parte, talvez você esteja em falta, e não podemos continuar nessa sequência de vida sempre em falta diante do Senhor. Não podemos, porque certamente quando nos apresentarmos perante o Senhor, Ele cobrará essa nossa ineficácia. A cada um Ele vai dizer, por que você não ganhou vidas? Por que você não discipulou? Ele vai cobrar de cada um de nós. Pode ter certeza. Então, queridos, na hora do entusiasmo, de um convite, de um apelo, muitas pessoas, elas recebem, até com alegria no coração, Jesus Cristo, mas elas são crianças na fé,
E essas crianças, muitas vezes, por não ter um acompanhamento, por não ter quem lhe dê o genuíno leite espiritual, conforme Pedro diz, essas pessoas terminam morrendo na fé. A porta da igreja de entrada, ela é tão grande quanto a porta de saída. É por isso que as nossas igrejas, passa-se anos, décadas, e você vai hoje, ela tem aquele número de membros. Você volta daqui a 5 anos, se não tiver havido uma divisão, continua o mesmo número de membros, e assim sucessivamente. Se possível, vai século e continua o mesmo número de membros, porque a porta de entrada é do mesmo tamanho da porta de saída, por falta de quê? Do discipulado na vida das pessoas. Nós só teremos crentes fortes, crentes maduros, crentes preparados, quando cada um de nós tomarmos esta responsabilidade e necessidade de cada pessoa que chegar à igreja, nós discipularmos, nós levarmos a ele a nossa fé, nós levarmos a ele o nosso conhecimento, nós levarmos a ele a nossa operacionalidade. De outra forma, teremos sempre crentes fracos, crentes que serão levados por ventos de doutrinas, crentes que qualquer problema na igreja, ele abandona Jesus. Hoje nós temos uma igreja lá fora, maior do que a igreja aqui dentro, a igreja dos desviados. É muito comum ouvirmos pessoas dizer: eu já fui evangélico, irmão, já fui crente, já fui da igreja. E o número que está lá fora hoje, ele é maior do que o que está aqui dentro. Sabe por quê? Porque foram pessoas que talvez até de boa fé, de coração, levantaram a mão. E nós falamos: ele se converteu. Na realidade, ele não se converteu. Ele deu o primeiro passo para a conversão. Precisamos, irmãos, discipular. Não podemos deixar esta tarefa meramente a cargo da liderança da igreja, do pastor ou do ministério tal. Não. Cada um de nós temos que nos engajar nesta tarefa. Cada um de nós. Ser membro de uma igreja pode ser mais pela emoção do que pela convicção. E se fôssemos perguntar: por que que você é crente? Por que que você frequenta a igreja? Pense nisso. Você tem que agora colocar nessa resposta: eu sou crente porque eu preciso discipular aqueles que não conhecem a Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele disse: vinde a mim, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de almas. Foi para isso. Foi para isso. Talvez a gente pense: não, Cristo me chamou para eu vir adorar a Deus a cada domingo. Foi não. Deus, ele é grande comigo, ou sem a minha pessoa. Deus, ele é grande sem o seu louvor, ou com o seu louvor, ele continua do mesmo tamanho. E Deus, ele se colocou nesta posição de precisar de nós. Mas pastor, Deus é soberano. Sim, ele é soberano. Ele tem todo o poder. Se Deus quisesse, ele simplesmente faria com que todo ser humano se convertesse a ele. Mas ele não quis assim. Ele quis que cada um de nós façamos esta tarefa de apregoeiro da sua palavra. Deus se colocou na posição de dizer: olha, eu preciso de vocês para vocês levarem o evangelho. E a própria Bíblia diz que os próprios anjos, eles desejaram essa tarefa. A Bíblia diz que os anjos, eles aspiraram, eles almejaram a tarefa de levar o evangelho. E Deus disse: não,
essa tarefa será dos seres humanos. Deus viu esta tarefa como um privilégio, e a própria palavra diz que, né, os pés que anunciam as boas novas, eles são o quê? Estão lembrados? Os pés que levam as boas novas. O próprio Deus fala sobre isso. Então, queridos, é um privilégio para cada um de nós. Recebamos esta tarefa não como um peso, mas como um prazer, como uma alegria de discipular pessoas. Que Deus desperte sua igreja e passemos a partir de agora ter esta visão mais ampla. Não crie obstáculo à sua vida. A minha neta, Anne Kemley, de 12 anos, ela faz discipulado, ela tem apenas 12 anos, ela discipula pessoas. Então, se uma criança de 12, 13 anos discipula, por que eu, que tenho 56 anos, não discipulo? Por que você que tem 30, tem 40, não discipula? Seria para mim uma vergonha. Seria para cada um de nós uma vergonha. Ver uma criança discipulando e eu que sou adulto não discipular. Está errado. Está errado. Vamos colocar isso como ponto importante na nossa vida. Saiamos deste recinto nesta noite com um compromisso com Deus, não comigo, não quero que você se comprometa, mas um compromisso com Deus. Senhor, eu quero discipular, e eu convoco a você a fazer isso. Ponha o joelho no chão e diga: Senhor, me envia 2 pessoas para me discipular. Peça isso de coração, e você vai ver como ainda nessa semana 2 pessoas procurarão você. Deus vai colocar essas pessoas diante de você, não precisa nem você ir atrás. Quer ver? Saia daqui com esse propósito e ore esta noite pedindo essas 2 pessoas, e Deus vai enviar as pessoas certas para você discipular. O mundo está sedento, irmãos, o mundo está sedento, pode ter certeza. E esse mundo não poderá matar a sua sede se não for através da igreja. Só a igreja tem água viva que pode matar a sede do mundo. Nenhuma outra entidade, organização ou qualquer pode fazer isso. O Estado não pode fazer, a escola não pode fazer, é a igreja do Senhor que pode fazer. Saiamos nesta noite daqui com esse entendimento, com este propósito, com esse objetivo formado em nossa mente, em nosso coração. Que cada um de nós possamos ser um discipulador, que cada um de nós tenhamos um discípulo para anunciarmos ali aquilo que a nós já for anunciado. Amém? Amém, irmãos? Se você disse amém, é porque você vai então fazer isso, não? Esperamos que você faça. Agora, querido, você que está aqui, você disse: pastor, eu não entendi muito o que você falou, porque eu ainda nem recebi Jesus na minha vida como Senhor, como Salvador. Pois bem, nesta noite você já pode começar a dar esse primeiro passo, de ser treinado para ser esse discipulador. Por que você veio aqui esta noite? Talvez você vai dizer assim: não, eu vim porque um irmão, um amigo me convidou. Não, foi não. Você veio porque Deus queria que você viesse esta noite, e Ele promoveu a sua vinda aqui, porque Ele queria que você ouvisse essa palavra. Ele queria que você visse o que viu,
Ele queria que você sentisse aquilo que você sentiu. E eu queria convidar a você nesta hora para tomar a decisão de ser um discípulo de Cristo, um aprendiz de Cristo, ser um salvo na pessoa de Cristo Jesus, receber a salvação de Cristo Jesus. E eu queria perguntar a você que ainda não faz parte de uma igreja evangélica, neste momento, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Onde quer que você esteja aí, a igreja está orando, os irmãos estão neste momento orando por você. E eu quero convidar você não para aceitar uma religião, mas para ser discípulo de Cristo, ser um salvo por Cristo. E aí você vai fazer assim, ó, onde você está, você vai apenas levantar uma de suas mãos. E nesse gesto simples, você está dizendo: pastor, eu quero receber Jesus. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, você pode nesta hora também voltar-se para o Senhor. Onde está a segunda pessoa que quer fazer isso? Onde está a segunda pessoa? Você vai levantar a mão para que eu veja. E nesse gesto, você vai estar dizendo: pastor, eu estou me reconciliando. Ou eu estou recebendo Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Onde está a segunda pessoa? Por que eu estou insistindo? É muito comum, às vezes quando eu estou ali despedindo, pessoas falarem para mim: ô pastor, senti no meu coração o desejo de levantar a mão. Se você tivesse perguntado mais uma vez, portanto, essa é mais uma vez, onde está a segunda pessoa que quer fazer esse compromisso com Cristo? Se não há, eu encerro o convite. Nós temos aqui o James, não é isso? Você está fazendo o que, James? Estou aceitando me reconciliar com Cristo hoje. Pronto. O James, ele disse que está se reconciliando com Cristo. Amém. Graças a Deus. Igreja, fique em pé. O James, ele já é alguém bem habilitado na obra, um excelente músico. Então a igreja ganha muito com isso, né? Em vez de capacitá-lo, ele já vem capacitado. Vamos orar pelo James. Senhor, aqui está o teu filho. Ele estava um pouco desnorteado em relação à fé, mas ele se encontra neste momento contigo, ó Deus. Eu agradeço porque o Senhor preservou e preserva a vida do teu filho. Agora abençoa ele, toda a sua família. Que ele seja esse instrumento que levará toda a sua família aos pés de Jesus, aqueles que ainda não te conhecem, os seus amigos, seus colegas de trabalho. Que onde quer que ele esteja, ó Deus, ele seja o retrato fiel da pessoa de Cristo Jesus. Portanto, nós neste momento o abençoamos, pedindo que na igreja ele encontre satisfação, em Cristo ele encontre todo o subsídio para a sua permanência. Que assim, ó Deus, ele possa em ditosa velhice olhar e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Que nunca mais, ó Deus, ele nem mesmo pense em abandonar o teu caminho. Muito obrigado. A tua igreja estende as suas mãos, abençoando o teu filho, consagrando esta vida, ó Deus, a ti e ao teu serviço. Pois assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus, teu filho, nosso Salvador. Amém. Ô James, que Deus te abençoe, viu? E agora firme.